Eu via Satanás como um raio cair do céu, disse Jesus. Eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha a promessa de Jesus para com sua igreja. Olha a promessa de Jesus para com seu povo. Para os que o amam. Todas as promessas de Deus é para os céus. E eu vou explicar por que a igreja atual não tem poder. E é muita confusão, muito barulho, muita mentira, muito engano, muita emoção, muita brincadeira. Fala-se do poder, mas não existe o poder. Sabe por quê? Porque eles não podem ter o poder porque não são filhos, pô. As promessas só são para os filhos. As promessas é aquele pão que Jesus disse que não se pode entregar aos cachorros, mas sim aos filhos. Não se pode entregar o pão dos filhos aos cães. E a cadela disse, é verdade, não duvidou disso, que os cães comem as migalhas que sobram. Agora estou a ver os cachorros dessa geração querendo as promessas de Deus. Não é possível. Todas as promessas de Deus é para os filhos. É esse pão que Jesus prometeu dar aos seus filhos. O pão vivo que desceu do céu. Então, eu estava a dizer que a igreja atual não tem poder porque seus integrantes não são filhos de Deus. Se não são filhos de Deus, então são o quê? Se não são filhos de Deus, são o quê? São filhos do maligno. Quem não é filho de Deus é filho do maligno. Não importa se ele seja chamado pelo nome do Senhor. O ser chamado pelo nome do Senhor não significa ser do Senhor. O exemplo concreto, os judeus são chamados pelo nome do Senhor, como o povo do Senhor. Eles são chamados de povo santo, mas não tem nada de santidade, não tem nada de povo do Senhor. Só ficou a promessa, a marca da promessa. Promessa não cumprida, que ainda não se cumpriu, claro. No tempo aceitável e no dia do Senhor, eles voltarão, como disse Paulo, e todo Israel será salvo. Mas por enquanto não. Mas são chamados pelo nome do Senhor. Os cristãos no mundo inteiro são chamados pelo nome do Senhor. Então, eu estou a dizer que os cristãos são chamados pelo nome do Senhor, porque tem o nome de Cristo. Cristãos chamados pelo nome do Senhor, mas não são do Senhor, porque para ser do Senhor tem que guardar a palavra de Deus. Para ser do Senhor tem que andar em santidade. Para ser do Senhor tem que andar no amor e no temor. E para andar nisto tem que nascer de novo. E para nascer de novo tem que receber o Espírito Santo. E para receber o Espírito Santo tem que se arrepender e crer. E para se arrepender e crer tem que ouvir o Evangelho verdadeiro. E para ouvir o Evangelho verdadeiro tem que ter alguém que pregue. E para que alguém pregue
tem que ser enviado. Tem que haver alguém para ser enviado, para ir pregar. Enviado por Deus, não pelos homens, não pela igreja. Enviado por Deus para ir pregar o Evangelho de Deus, e assim os que ouvirem vão se arrepender e vão crer e vão ser perdoados e vão ter um lugar entre os santificados na fé, isto é, nascidos de novo, justificados, salvos, libertos do pecado, e assim se tornaram filhos. E como filhos eles têm direitos, que são as heranças, as promessas. Ok? Agora, essa geração que dizem chamarem-se pelo nome do Senhor, porque tem o nome do Senhor, nunca se arrependeram, só creram. E porque só creram em Jesus e não se arrependeram, então não foram justificados. E porque não foram justificados, então continuam em seus pecados. E porque continuam em seus pecados, então não são filhos. E porque não são filhos, então não têm direitos da herança de Deus. Eles vão clamar, vão confiar, vão acreditar, vão esperar, mas não vão receber nada. E assim vão se enganar, eles próprios vão se enganando, que eles têm poder, que eles são uma bênção, que eles vão para o céu, que eles são filhos de Deus, quando não são, são pecadores. Por isso você vê a igreja fria, fraca, vazia, morna, frágil, que as promessas de Deus não se cumprem no meio da igreja. E o povo é que paga uma fatura muito grande, porque eles lhes garantem essas promessas, e essas promessas nunca vão chegar ao povo. E o povo depois fica frustrado e levantam os olhos para o céu e começam a blasfemar e se tornam pior do que quando eram. Entenderam? Como assim? Deixa aí. Eu vi trazer promessas das bênçãos a pessoas que ainda não nasceram de novo. Isso é uma mentira. Eu estaria a mentir às pessoas. Eu não posso vir dizer assim, olha, a Bíblia diz isso e aquilo, então creia somente e você vai receber a promessa que Deus deu. Isso é mentira. Eu tenho que falar primeiro à pessoa. Para você receber essas promessas, você tem que nascer de novo. Tem que se tornar filho de Deus. E vou lhe mostrar como nascer de novo. O que ele deve fazer para nascer de novo. Quando ele nascer de novo, agora eu vou lhe mostrar as promessas. Agora que se tornaram filhos, eu vou lhes mostrar as heranças e vou lhes mostrar, pedem agora. Isso é vosso. Esperem, confiem, creiam nas promessas. Busquem, orem. Jesus disse, até agora ainda nada pedis. Pedem e agora vão receber. Ouviu? Estava a falar a quem? Aos futuros filhos. Digo futuros, já estavam a ser preparados, esperando somente a glorificação para ser derramado o Espírito. O resto é mentira. Chegar e garantir que Deus vai te fazer feliz, que se você orar, Deus vai te abençoar. É só orar e Deus vai abençoar. É só crer. É mentira. Deus não entrega o seu pão aos cachorros. Deus entrega o seu pão aos seus filhos. Então nós temos que preparar as pessoas e ensinar as pessoas para se tornarem filhos de Deus. Lhes mostrar como se tornariam filhos de Deus. E eles vão seguir esses passos das instruções que a gente lhes der. E eles, depois de aplicarem, vão se tornar filhos de Deus. Agora nós vamos lhes ensinar as promessas. Olha, agora que vocês se tornaram filhos de Deus, vocês têm direitos como filhos. Ontem vocês foram bastardos, ontem vocês foram desviados, filhos do maligno, vocês estavam condenados, prisioneiros, escravos do pecado e não tinham direito nenhum senão migalhas que sobravam. Agora que vocês foram libertos do pecado, deixaram de ser enteados, se tornaram filhos, deixaram de ser bastardos, se tornaram filhos, então vocês têm direitos no reino. As promessas de Deus são vossas. Ai, como poderia receber as promessas? Peça somente e Ele vai te dar. Peça com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
E se você pedir e não receber, você precisa esperar, porque Paulo ensina, depois de haveres feito a vontade do Senhor, precisais de paciência, pois o que há de vir, virá. E você vai lhes ensinar, já pediste? Então espera no Senhor, porque aquele que prometeu é fiel. Nas duas coisas imutáveis é impossível que ele minta, porque ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. E o povo vai esperar, crendo, caminhando, buscando, fazendo a vontade do Senhor, servindo ao Senhor. E aquele que prometeu que é fiel vai cumprir as suas palavras, vai honrar o seu povo, vai responder às orações dos seus filhos. É assim. Jesus disse: quem são que teriam as orações respondidas? Ele disse que aqueles que amarem a Deus. E ele disse, quem são os que amam a Deus? Aqueles que guardam a palavra de Deus. E depois explicou, quem são os que são amados por Deus? Aqueles que amam a Deus serão amados pelo meu Pai. E os que forem amados pelo meu Pai receberão o selo do Espírito Santo. Vão orar, vão pedir e o Pai vai responder. Porque ele disse, se vocês sendo maus, vossos filhos quando vos pedem pão, você não lhes dão pedra. Quando vossos filhos vos pedem peixe, você não lhes dão serpente. Quando vos pedem ovo, você não lhes dão escorpião. Quanto mais o Pai Celestial, que é bom, não daria bens àqueles que lhe pedirem? Ponto de interrogação. Ouviu? Isso aí. É isso que falta na terra. E o povo não entendeu isso. Por isso passam anos e anos a orarem, a jejuar, a orar, a ler a Bíblia, a pedir, a clamar, a chorar, a implorar e nunca recebem nada. Porque têm pedido mal. Pedem mal por quê? Porque quem é esses que são que pedem mal? Os que não são filhos, eles pensam que Deus vai entregar as suas bênçãos, as suas promessas. Migalhas sim. E alguém vai dizer, não, mas eu vi pecadores, Deus não sei o quê. São migalhas. O que é migalha? Migalha não é bênção permanente, é uma bênção temporária, como o orvalho. O orvalho é aquele que cai e cessa, e bem cedo. E a terra ainda fica faminta, sem ser molhada. Só provoca a terra o orvalho. Como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti. Meu Deus, a terra seca quando receber o orvalho é quase que nada. Ainda aumenta a sede dele. Mas quando recebe a chuva, ele fica satisfeita e agraciada. E agradece. E recebe a bênção de Deus. Por isso, temos uma promessa aqui que Jesus deu. Eu vos dou poder e autoridade para pisarem em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum. Agora a igreja desviada, corrupta, eles é que têm sido pisados pelas serpentes e pelos escorpiões. Ouviu? No lugar em que os crentes deveriam pisar em serpentes e escorpiões, agora as serpentes e escorpiões é que eles pisam. Estão sempre doentes, perturbação, pesadelos, tudo amarrado, mortes, enfermidades incuráveis. Podem orar nada. Vão pedir para Deus lhes curar nada. Vão procurar cura nem outros doentes. Viu? Eles todos estão nos altares. Muitos deles têm SIDA aqui em Angola. Esses pregadores são seropositivos, a maioria deles. Os têm câncer, os têm diabetes, os têm depressão. Mas essas são palavras persuasivas de sabedoria de homem. São mentiras. Jesus cura, mas na vida dele não cura nada. No ministério dele, na vida dele, ele é um doente. E como é que ele vai curar outros? É o que nós temos na terra. É o que nós temos na terra. Pessoas com depressão, mas estão aí no altar a dizer: o Senhor vai te dar paz. Se vier alguém com depressão, ele não vai lhe falar: eu também sou deprimido. Vai dizer: vamos orar. Mentiroso. Então não se pode garantir as promessas de Deus
aos bastardos. Não se pode prometer que Deus vai fazer isso e aquilo aos bastardos. Os bastardos se prega o arrependimento. Sabe por que João pregou o arrependimento? Por quê? Porque encontrou uma nação perdida. Poderá pregar mais o quê? Se todos eram do diabo. Se todos estavam caídos. Poderá dizer, olha, vocês são a nação santa, são uma bênção. Não. Diz, arrependam-se, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Produzam frutos dignos de arrependimento e não presumem vós mesmo que vocês são filhos de Deus. É assim. E a mensagem é a mesma. O ímpio se prega arrependimento. O ímpio se ensina como achar Deus. O pecador se ensina como ir para o céu. O pecador se ensina como nascer de novo. O pecador se ensina como ser filho de Deus. É isso. Não é porque se ensinar as pessoas como prosperar. Eles estão a ensinar as pessoas como prosperar, como ser feliz, como ser liberto. Eles ensinam até os nomes dos demônios. Todos os nomes dos demônios. Eles vão escrevendo. Enxu caveira. A pomba gira é o espírito eu não sei de quem. O enxu do cemitério é o espírito da morte. Olha, o enxu mirim é o espírito que atua nas crianças. Cuidado então com o demônio chamado sete chave. Tranca a porta, antiprogresso, não sei quem, tranca a rua. Tem um espírito muito terrível. Olha, esse espírito, o nome dele é esse. Todos estão a pensar que é a revelação que estão a receber. Afinal de contas, tal pessoa foi na Umbanda. Ouviu? Não é porque Deus é que lhe revelou. Foi no umbandismo, no candomblé. Os nomes que eles chamam aos espíritos lá, aprende com os livros da magia negra, do São Cipriano, do candomblé, e vem enganar o povo. Eu não estou a dizer que não são aqueles, são os nomes deles. Mas o facto de você conhecer os nomes dos demônios, isso não te livra dos demônios. O facto de você aprender como prosperar, isso não te traz prosperidade nenhuma. O facto de você aprender como ser feliz, isso não te traz felicidade nenhuma. Esse ensinamento deve se dar aos filhos de Deus. Os filhos de Deus é que devem aprender como receber as promessas. Cada promessa é uma promessa, que é pela fé. Não precisa fazer curso como ser abençoado. Não precisa. Precisa somente fazer curso como permanecer no Senhor. E se está se falar de permanecer, são pessoas que já o acharam. Mas eles estão a ensinar as pessoas como permanecer quando ainda não lhe acharam. Nem lhes ensinaram como lhe achar. Estão a ensinar as pessoas como usar os dons quando ainda não são filhos de Deus. Como vão receber dons se eles ainda não nasceram de novo? Estão a ensinar o povo a respeito dos ministérios, povo desviado. Não existe não sei quantos ministérios. Olha os dons do Espírito Santo. O povo de Deus tem que saber disso. Mas não é o povo do maligno. O povo do maligno, qualquer conhecimento de Deus que eles tiver, não vai se traduzir em nenhuma bênção. O conhecimento de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus para os filhos deste mundo é letra, é carne, não aproveita nada. Aliás, esse conhecimento só está a piorar a situação deles. Eles não conhecem a Deus, estão cheios de conhecimento a respeito de Deus. E isso vai trazer orgulho nos seus corações. E também vã esperança. E dificilmente eles buscarão a Deus, porque eles acreditam que eles já acharam. Já buscaram e já acharam. Então estarão a andar no caminho largo e na porta espaçosa, confiando que estão indo para o céu. Só no dia da nossa morte, amém, é que vão acreditar que nunca foram de Deus. No inferno. Porque eles são cegos. O cego não vê o caminho que está a andar. O cego não vê luz. Porque o cego anda de noite. Nas palpadelas.
Só vai assustar, está no buraco. Vai perguntar, já entrei no céu? E são demônios que vão lhe responder, no céu? Céu entra pecador? Não, mas toda a minha vida eu busquei a Deus. Sim, buscaste um Deus desconhecido, que não mudou a tua vida. Nós é que estivemos atrás disso. Nós é que levantamos o teu pastor, os vossos mestres que vos ensinaram que se vai no céu com pecado. Agora sabe onde é que você estás? Estás no inferno. Não, calma, não estou a acreditar. 50 anos na igreja, a buscar a Deus, sim. 50 anos de brincadeiras. Agora você ficarás aqui eternamente. E as pessoas começam a clamar no inferno. Jesus, Jesus, tira-me daqui. Eu sou teu servo. Eu te busquei toda a minha vida. Eu estive nas vigílias. Fui no monte. Jejuei. Fui na igreja. Dei os dízimos. Participei da fogueira santa. Fui em Israel. Até comprei as pedras da tua terra santa. Pisei aonde batizaste as pessoas. Fui onde você nasceu. Estive onde viveu Maria e José. Entrei na tumba onde estavas enterrado. Eu fiz tudo. Eu ajudei os pobres. Visitei os doentes. Também fui nos hospitais. Ajudei os velhos. Tudo isso eu fiz. E a resposta qual é? Apartai-vos de mim, seu pecador, todos vós que praticais a iniquidade, pois eu nunca vos conheci. Como assim fiz tudo isso e não me conheceste? Sim, você fazia tudo isso e também fazia tudo o resto. Fazia essas obras boas para mim e também fazia as boas, as obras más para o diabo. Eu ensinei na minha palavra que ninguém pode servir a dois senhores. Você me servia e me odiava, porque você fazias a vontade do diabo. A mim fazias a obra, ao diabo fazias a vontade dele. Eu quero misericórdia ou sacrifício. Entenderam? Nunca entenderam o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Fazem trabalhos louváveis a Deus, mas nunca fazem a vontade de Deus. E Deus conhece os que fazem a sua vontade e também a sua obra. Deus não conhece os que fazem a sua obra e não fazem a sua vontade. Eu tenho uma comida para comer. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. As duas coisas. A salvação não é pelas obras, não é pela realização das obras. A salvação é por fazer a vontade de Deus. E a realização das obras vai se repercutir nas distinções, o que chamamos de galardões. E só será galardoado quem for salvo. E só será salvo quem fazer a vontade de Deus. Entender? É fácil entender. E depois dizem que não me compreendem. O que esse homem fala, não entendo. Sabe por quê? Porque vocês encheram a vossa mente com fábulas judaicas e filosofias americanas do coaching. Então a vossa mente ficou cauterizada por causa da ciência. E não estou a falar a ciência lá de fora, a ciência dos homens no altar, que é psicologia, filosofia, os ensinamentos dos homens, sabedoria do homem, que é carne, que gera morte. Então a vossa mente está cheia. Já não há espaço para a verdade. Porque vocês querem. Porque se vocês quiserem, vocês vão se despojar do velho homem. Há um sangue que lava mais do que o detergente. Aleluia. Por isso você vê que o poder de Deus e outras promessas não se cumprem na vida da igreja. Porque a igreja não é uma igreja de Deus. A igreja só será a igreja de Deus quando tem homens nascidos de novo. Mas se não tem homens nascidos de novo, não é igreja de Deus. E ninguém vai nascer de novo numa igreja do diabo. Ninguém. A única coisa que o Espírito Santo está a falar: sai do meio deles, povo meu. Quer dizer que vocês têm que fugir. Tem que fugir no meio daquele povo corrupto para você vir achar Deus e assim permanecer com Deus. Então, veja só,
Eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Pisar em serpentes. Quem são esses serpentes? São os espíritos. Não pense que são serpentes da mata ou escorpiões da mata. São espíritos. Serpentes, ou então escorpiões e serpentes. É exército de Satanás. São esses que infernam a terra. E Jesus prometeu que daria poder à sua igreja para poderem pisar esses escorpiões. É machucá-los. Não somente a serpente e toda a força do inimigo. O inimigo é o diabo. E outras forças dele. Porque não se limita somente a serpentes e escorpiões. Tem muitas forças. Porque Jesus especificou. Tem outras também. Mas ele disse toda a força do inimigo. Não somente vocês terão poder para lhes pisar, eles não vão vos fazer dano. Agora vê se não fazem dano à igreja. Vou terminar a minha mensagem. Os feiticeiros na terra, que também faz parte das forças do inimigo. Os bruxos, que também são do exército das forças de Satanás, nunca foram ameaçados, atormentados, perturbados nesta geração, depois da igreja viva, chamada primitiva, como estão a ser perturbados agora. Veja, Paulo foi um perturbador. Por que Paulo lhe chamaram de alvoroçador? Perturbador, uma peste, promotor de sedições. Porque ele era um perturbador do reino de Satanás, das serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nenhum dano lhe fazia. Quando Paulo tivesse danos, porque o pai permitia, com mais ou menos pedradas, não sei o quê, cadeias, chibatadas, todo o sofrimento que ele teve. Eu preguei isso aos pastores. Eu fiz uma pergunta aos ministros ontem. Você está disposto a sofrer por amor ao Evangelho? Não é somente por amor a Jesus, por amor ao Evangelho também. Como ministro de Cristo. E todos disseram sim, sim. Eu disse, é fácil. É fácil dizer sim. Mas é no terreno. Eu até falei, hoje ser pastor é como se fosse que é uma benção, é algo, é um favor, é algo bacana, como diz o brasileiro, é um emprego, é não sei quem, é um príncipe, vai andar de carro de luxo, vai ter boa vida, comer bem, casa no Talatona, porque é pastor, vai ter dinheiro, não vai ver na favela mais, e tal, sapato caro, fatos caros. Hoje esse pastor é simbolizado com o bem-estar, com a vaidade. Mas eu disse, não é isso não. É cruz. São os vitupérios. São as aflições. Por amor ao Evangelho. Tem momentos de consolação, sim. Mas todos os dias da tua vida você vai sofrer. Vai gemer. Porque o inimigo vai te perseguir, vai te perturbar por você ser resgatador de almas, ensinador da justiça. Ouviu? Eu disse outro dia, essa geração, quando um filho for consagrado a pastor, vai ter boda lá em casa. Vai ter boda. Todos os parentes, os primos vão se congregar, porque o fulano foi consagrado a pastor. Porque a vida da família vai mudar. Grande boda! Comidos e assados. Cozidos e assados. Muita cervejinha, muito vinho, porque foi consagrado a pastor. Temos um pastor na família. Agora temos um pastor, vamos festejar. Mas eu disse, os antigos, quando eram escolhidos para irem servir o Evangelho, iam a chorar. Sabia que a vida dele, desde aquele dia, nunca mais seria a mesma. Tinha terminado o tempo das alegrias, das felicidades, não sei do que, das harmonias, das festas e de tudo, do bem-estar, tudo. Porque ele seria como um alvo a bater de Satanás. Aleluia!
estaria na ponta como é que é? Do cano do inimigo. Todos os dias seria levado como ovelha para o matador, por amor ao Evangelho. Eu disse a ele, cada alma que você apacenta, os inimigos daquela alma são teus inimigos, ó pastor. Quanto mais povo você apacenta, mais inimigo você tem. Mais inimigos. Você terá que lutar com os inimigos, os inimigos das ovelhas que você apacenta. Não somente aqueles que já estão convertidos, daqueles que você está aí buscar lá fora. Aquele que os controla vai se defender, vai atacar. E você tem que estar preparado para sofrer. E eu disse, você leva daqui e tem que esperar levar daqui. Te leva 1 milha, tem que aceitar consigo a outra milha. Eu falei assim, mas se vocês acharem que vocês vieram para ser príncipes aqui, estás equivocados, vocês não vão suportar, vocês vão fugir. E falei na Sony, fala também nas mulheres deles, faz essa pergunta. Vocês estão dispostos a sofrer ao lado dos vossos maridos por causa do Evangelho? É muito forte, né? Se alguém um dia veio para viver a vida boa e ser príncipe, vai pular do barco. Se não pular agora, vai pular depois. Paulo está a levar surra, está a levantar, está a sacudir a poeira, está a partir para ir pregar o Evangelho. Paulo está a ressuscitar dos mortos. Depois que lhe tiraram pedras, ressuscitou, sacudiu poeira e partiu para outra terra para ir pregar o Evangelho. Paulo está a sair da cadeia, está a correr para ir ganhar almas em outra cidade. Paulo está a fugir numa cidade por causa da perseguição, está aí na outra para ir pregar o Evangelho. Aleluia! Glória ao Rei Jesus Cristo. O Senhor prometeu que daria seu poder à sua igreja para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Eu disse que nunca os feiticeiros ficaram tão perturbados da igreja primitiva, senão agora, está a acontecer agora nos vossos dias. Se alguém vos contasse, vocês não dariam crédito. Os feiticeiros estiveram descansados, havia paz na terra, não havia oposição. A igreja, que deveria ser a oposição do exército de Satanás, das serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, se fez parte do exército de Satanás. A igreja foi dominada, foi escrava. Eu já vos contei, parece que contei no altar, né? Aqui também. Desses emocionados nas igrejas, nos trabalhos, fazem igrejas lá. Cada empresa se controla. Quem é o crente que está aqui? Não, aqui não tem igreja. Aqui vamos esquecer os nomes. Nós não somos denominacionais. O irmão da católica, o irmão do Simão Toco, o irmão da metodista, o pentecostal, o batista, o quimbanguista, todos somos irmãos e formam um comunismo lá na empresa. Eu vi isso. Esses brasileiros que trabalhavam aí conosco eram pregadores, todos derrotados, cheios de pecado. Às 12 horas congregavam os trabalhadores lá no projeto das águas, até no Capanda. Congregavam os trabalhadores. E lá estava um emocionado que gritava, e todos gritavam amém, depois do almoço. Depois iam trabalhar, todos os dias, 12 horas, tinha culto. Há dias nós vimos um pastor da Stene, que ele contou. Então, lá no trabalho dele, tem lá esses irmãos que estão sempre a se reunir. E o indiano, companheiro, trabalhador também, zombou deles e disse, vocês cristãos, vocês estão fracos. Dizem Jesus, Jesus, e nunca provaram a ninguém que Jesus é real, que Ele está vivo. Nunca provaram. E é verdade. A igreja atual não consegue provar que Jesus está vivo. Não prova. Vai te falar, olha, a Bíblia diz, vai te falar, esquece a Bíblia. A Bíblia. Tens a certeza que a Bíblia diz? Tens a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Não, é palavra, não, olha, o profeta, não. Você estava lá quando escreveram a Bíblia? Tens a certeza?
Terminam com palavras. Mas Paulo conhecia o segredo de calar o inimigo vingativo. Power. Povoar. Paulo não discutiu Bíblia. Não mostrou Bíblia ao mágico que estava a lhe enfrentar. Persuadindo o preconsul para que nunca acresce na pregação, na mensagem de Paulo. Não foi lhe dizer, olha, você vai para o inferno. Se você morrer assim, Jesus Cristo é o único, o teu Deus é fraco, Jesus é poderoso, Jesus é o grande, Jesus é o Filho de Deus, o Criador do céu. Ele vai te falar, você está falando muito, falas do poder, mas não estou a ver o poder. Mas Paulo disse, ó filho do diabo, cheio de engano e malícia, inimigo da justiça, até quando você vai cessar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí a mão do Senhor contra ti. Ficarás cego por algum tempo sem ver o sol. Ouviu? Aleluia! Esse indiano desafiou e disse, provem que Jesus vive, que ele ressuscitou dos mortos. E o rapaz provou, disse, eu vou te provar. O indiano disse, quero ver isso. E ele provou, Elias já está na terra. Foi suficiente. Ele sabia que era um feiticeiro. E ele sabia que quando alguém fala, Elias já está na terra, todos os feiticeiros encolhem, uns começam a se mijar, começam a vomitar, outros vão lá, apanham desenteria, outros apanham AVC, outros fogem, outros caem no chão. Ele sabia, ele conhecia o segredo. Quando falou isso, o indiano ficou torto, ficou vermelho. Eles são vermelhos, né? Ficou mais vermelho ainda. Ficou perturbado. E até que fugiu, abandonou o trabalho. Não consegue mais voltar lá. Porque o rapaz provou, é com poder, e não com letra. É esse poder que Jesus prometeu. Isso é dano. Sem dano algum. Não somente às serpentes e escorpiões, e também a toda a força do inimigo. Eu disse que nunca os bruxos feiticeiros se sentiram tão perturbados na terra, senão agora com a aparição da Estene. E todos onde estão aí, estão a fazer proezas. Estão a fazer proezas. Meu rosto é um problema para os ndoques. Você que é estrangeiro, ndoque é feiticeiro. E decreto, Elias já está na terra, é um problema para os feiticeiros e demônios. E toda a força do inimigo, claro. Tudo que sai de mim, meu cabelo, meu lenço, minha toalha, minha camisa, minhas meias, minhas lágrimas, minhas pestanas, minha barba. Cantinho de amor. Disseram que se escandalizaram o dia que eu falei, quando não tiver azeite, usa areia, usa água. Os pentecostais ficaram escandalizados. Que é isso que estamos a ouvir? Sim, vocês não conhecem a Deus, não sabem nada. Você não sabe quando o homem está ungido, tudo que ele usa tem um som? Tudo que ele fala acontece? Eu falei na rádio ontem. Ai, tem saudade de ir na rádio. Ainda bem que já aumentamos os programas. Mais 60 minutos de antena. Eu falei, pela primeira vez, ou aliás, pela segunda vez se repete a história. Que aparece um homem na terra que manda uma palavra e a palavra de Deus se realiza na hora. Ele disse, primeiro foi Emanuel, que falava, vai, teu filho, teu servo, tua filha. E assim acontecia. Eu disse, Paulo mandou aventais e lenços. Eu disse, Pedro usou a sombra. Sombra não cura quando a pessoa está longe. Tem que estar aí. Olha aí, a sombra tem que estar aqui e controlar, inclusive, onde é que o solo está batendo. Se a sombra está lá, os doentes lhes falam, passa no outro lado. Isso é mendigar, pá.
Quer dizer, não consegue curar o que está doente no Kwanzaa Sul. Pedro teve que deslocar para ir curar as pessoas, para ir ressuscitar o morto. Dorca morreu, Pedro saiu não sei quantos quilômetros, sei lá, 1000 quilômetros, ok. Teve que se deslocar e aí não vamos lhe enterrar, a esperar em Pedro. Se o cara variasse, era um problema grave. Esperaram. Quando Pedro veio, suspiraram. Até aqui. Tua pandula, tu tondele. Pedro chegou. Começaram a lhe mostrar as coisas que ele fabricou para as viúvas. Porque era costureira. Era boa, nos ajuda, apóstolo, ele nos fazia bem, lhe levanta só, ora. Pedro teve que vir para vir ressuscitar Dorcas. Paulo poderia mandar lenço e aventais sem precisar ir lá, para ressuscitar Dorcas. Jesus não precisava ir lá para ressuscitar Dorcas. Uma só palavra, a Dorcas ressuscitaria. Mas Jesus teve que vir para ressuscitar Lázaro. Não, ele veio porque ele queria mostrar o poder ao vivo. Queria muita gente fosse também com ele. Queria que muitos, aliás, viu-se depois Lázaro ressuscitou. Muita gente se converteu. Porque tinha lá quem? Até sacerdotes. Largaram o judaísmo. Ok? E a segunda vez se repete na terra. E nós estamos a mandar a palavra. E a palavra diz, não estamos a orar. Pedro disse, a Bíblia diz assim, está alguém entre vós doente? Pedro não, Tiago. Alguém está doente entre vocês? Chamem o presbítero da igreja. E ele vai vir orar. E a oração da fé vai curar o enfermo. Disse, sim. Tem que chamar o presbítero para vir orar. Presbítero é que ora. Mas Elias não ora. Elias manda a palavra. Elias só fala, se eu sou homem de Deus, então vai cair fogo do céu para mostrar agora e para matar os pecadores. Jesus disse, vai, teu filho está curado. Estão a pensar que é que? Esse é o poder de Cristo. É o poder de Deus que está a se mover, que foi prometido. Estão a entender? Seus fracos, vocês querem as promessas de Deus? As promessas de Deus é o pão vivo que desceu do céu. E o pão vivo que desceu do céu não é para os escravos, não é para os cachorros, é para os filhos. E se vocês quiserem se tornar filhos, o filho primogênito do Pai prometeu que ele iria vos libertar. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Depois de vocês serem libertos do pecado, vocês fossem justificados. Depois que vocês foram justificados, vocês nasceram de novo, vocês se converteram, vocês foram transformados, as coisas velhas ficarão para trás, nunca mais vocês voltarão na lama do pecado, nem tampouco nos vômitos do pecado. Sim, mas vocês vão viver em novidade de vida para viver a graça e a verdade. Entenderam? Agora sabem por que vocês estão todos fracos, né? E essa fraqueza, por falta de novo nascimento, fez com que as pessoas não recebessem o poder ou então as promessas. E a falta dessas promessas, eles agora foram buscar o fogo estranho, foram buscar o poder do diabo. É isso que aconteceu, já falei várias vezes isso. Falta do poder, foram buscar o poder do diabo. E vieram com o poder do diabo, mas em nome de Jesus. Porque se eles falarem o nome, o dono do poder, o povo vai fugir. Se eles falarem em nome de Satanás, olha, eu fui buscar fui fazer pacto com o diabo. Esse poder é do diabo. Ninguém vai ficar na igreja. Só vai ficar aqueles que querem mesmo servir ao diabo. Mas como o povo está na igreja em nome de Jesus Cristo, então vêm com o poder do diabo, mas porém em nome de Jesus, para enganar o povo. E o povo está pensando que aquele poder é de Deus. Assim foi o Tibisócio. O doente curava outros doentes. Como assim? Só no poder do diabo é que é assim. Um doente cura outros doentes. No poder de Deus é um curado que cura os doentes. E ele nunca assumiu que ele era doente.
Quando ele ia fazer o tratamento lá fora, ia na escondida. Até operações, já tudo fez na escondida. Eu não estou falando que o cristão não fica doente, não estou falando isso. Mas viver doente não é uma obra do Calvário. E ele carregou sobre si. Eles vivem doentes. Não é que ficam doentes, vivem doentes. Uma coisa é ficar doente e outra coisa é viver doente. Uma coisa é pecar e outra coisa é viver em pecado. Hã? Quando se vive, é já uma vida. E acabou. Eles andam doentes, não ficam doentes, andam doentes. São doentes, porque são do maligno. Mas nunca vão falar que eles são doentes. Eu, inclusive, desafiei a terra. Eu estou a vos curar porque sou curado. Eu estou a vos libertar porque eu sou livre. Aleluia! Eu estou a vos pregar a justiça porque eu pratico essa justiça. Eu vos falo da cruz porque eu carrego essa cruz. Eu vos prego a santidade, eu sou santo. Eu vos prego a verdade, esta verdade que eu comi. Eu experimentei essa verdade. Eu vos prego o temor, eu ando no temor. Eu vos prego fidelidade, eu sou fiel ao meu Pai. Ok? Mas eles não. Os hipócritas podem falar essas coisas, mas eles não são isso. E Deus não dará o seu pão aos cachorros. Não, não vai. Não vai. Então esperem as migalhas. Quando eu estava no monte, eu via pessoas a subir o monte de joelho. Os doentes, pessoas. Aí resolveu o problema, subir no monte de joelho. De joelho. Aquele monte das pedras. A chorar. Mulheres. Jovens. E eu falava comigo mesmo. Esse povo não tem pastores. São como ovelhas sem pastores. Porque se tivessem pastores, seus pastores mandariam uma palavra, orariam por eles, e eles seriam curados, seriam abençoados. Mas infelizmente, os pastores são doentes, são cegos, são escravos, assim como é o sacerdote, assim é o povo. E o orgulho lhes segue. Se eu fosse lá para falar com eles, eles iam dizer, eu tenho meu pastor. Só falei com uma. Eu estava a passar e uma mulher que estava debaixo de uma árvore que estava a chorar. Senhor, me cura, Senhor, por favor. E o Espírito falou, vai lá, vai lhe curar. Eu cheguei. Logo que cheguei, o Espírito me revelou também o que ele tinha. Não falei, Deus está a me mostrar. Não falei, posso profetizar? Não, falei, a senhora tem HIV? E ela assustou. Como sabes? Disse, me foi revelado agora. Eu estava a passar e me foi enviado para vir te curar. Tu crês? Não, eu creio. Põe a mão no coração. Receba a cura, vai. Possivelmente você nunca mais vai se cruzar comigo. Mas não te esqueças. Nunca mais vi ela. Ok? E a senhora, eu aí chorava por causa da paz, chorava. Não mereço esse não sei quem. O senhor é quem? Se vai saber depois mais tarde quem sou eu. Me retirei. E ele gritava, obrigado, obrigado Deus, obrigado Deus. Ok? Só fui lá porque me mandaram ir para lá. Porque eu sabia que o povo é orgulhoso, soberbo, arrogante. O homem estava no monte, mas ele estava no monte. Olha, o homem estava no monte e ele estava no monte a chorar. E não lhe reconheceram. Ouviu? E não somente não me reconheceram, mas também começaram a ser incitados pelo inimigo, porque todos os feiticeiros que habitavam no monte, aqueles macumbeiros foram lá fazer frente, foram lá para tentar abortar o filho que eu tinha, que é o avivamento que vocês têm agora. Eu estava grávida lá no monte. E eles subiram no monte, eram muitos.
foram levantados por Satanás, subiram lá e começavam a dar socos na minha barriga para abortarem um filho. Estou falando no espírito, no físico usavam as pessoas. Quando eu estava a passar, você via toda a congregação, olhavam assim para mim. Porque o pastor falou, lhes enganava. Esse pastor é bruxo. Esse é falso profeta. As pessoas me fugiam. Ouviu? Eu estou a andar no caminho, as pessoas estão a entrar no capim. Porque eles falaram, cuidado, ele é perigoso. Não se aproxima, porque é a arma que eles usaram para não descobrirem. Porque eu te tocava, você ficava curado. Então aquele povo iam buscar essas coisas. Se eles descobrissem, é incrível. Então, para que não perdessem as suas ovelhas de matança, os seus negócios, incitavam o povo contra mim. Eles também viviam lá no monte. E o povo subia para irem lá, lhes amaldiçoar e pensavam que era para lhes abençoar. Está aqui a obreira, a nossa repórter, confirma. Ele me conheceu lá no monte. A Jane. Jane contou, a Janete, eu a vi, eram duas, fugiram. Porque um falso profeta, um lá, lhes falou, tem um homem que vive lá, que tem muito cabelo, magrinho, se você lhe vê, tem que fugir. Quando disse que a Jane que me viu, o Esperetão se avisou, a amiga dele, amiga, tá vindo. Disse que entraram nas tendas, se fecharam. Assim a me Esperetão. Ouviu? Ele contou aqui. Sou uma mulher que me viu lá e falou, eram duas. A outra falou, esse homem é bruxo. E ela disse, esse homem não é bruxo não. O dia que esse homem descer no monte, a terra vai tremer. Como assim? Esse homem, o dia que descer no monte, a terra... Nós ouvimos aqui, ele contou o testemunho aqui. São poucos que me reconheceram. A maioria foram induzidos, manipulados, que eu era falso profeta, que eu era um feiticeiro. Estavam lá a chorar. Outro dia fui até um grupo dos jovens a fazerem vigília. Passaram a noite lá. E eu fui ter com eles. Vocês vieram fazer vigília e tal, o que é? Igreja? Sim, não, somos de uma igreja e tal. E o vosso pastor? Não, o pastor está em casa. Nós somos os intercessores que viemos interceder pela igreja. Nós somos a intercessão da igreja. Estamos aqui, viemos com as causas da igreja. E eu falo, mas isso não é papel do pastor. Olha, é incrível. Todas elas baixaram as caras. Assim. Em outras palavras, epa, não queremos pecar. O homem está a falar a verdade, mas isso é pecado. Estamos tocando na unção, mas isso não é papel do pastor. Não é o pastor que devia estar aqui no monte a chorar pelas ovelhas. E o pastor, nesta hora, está embora dormir. Alguém criou coragem. Mano, no sono profundo. Nós aqui a gritar, o pastor embora aí com a mulher dele. Eu falei, pois, vocês enganaram. A Bíblia diz que o bom pastor é que dá a sua vida pelas ovelhas, não as ovelhas que devem dar sua vida pelo pastor. Esse é mercenário, que as ovelhas é que dão a vida pelo pastor. O bom pastor não. Eles se olharam, disseram, não, nunca ouvimos isso, é verdade, é verdade, é verdade. E eu fui, andei, andei. Diga glória a Deus, diga aleluia. Diga amém. Ouviu? Eu fiz isso lá no monte.